Olá, hoje nós vamos falar sobre música de uma forma geral. Já falamos sobre alguns estilos musicais, mas agora a gente vai tentar entender o propósito da música, o que é a música, como que ela surgiu, tá? Então são alguns detalhes e a gente vai aprender como que funciona, né, a música de forma geral. Então a palavra música vem do grego, da palavra musique, e significa arte das musas. Tinha uma característica religiosa, né, de comunicação das pessoas com os deuses, fosse ele para afastar ou para pedir alguma coisa, né, como a dança da chuva dos índios, ou no caso da Grécia, que tinha vários deuses para tudo naquela época. Então era deus do ar, deus do amor, deus do dinheiro e por aí vai. Mas a música naquela época não era igual ao que a gente conhecia hoje, né? Hoje a gente tem palavras cantadas de forma harmoniosa e que levam alguma mensagem, né, do dia a dia da gente. Ela tem um caráter hoje mais abrangente. Naquela época não. Naquela época a música era feita através de sons mais rudimentares. Então era usado o som do corpo e de outras coisas da natureza. Mas vamos tentar focar um pouco mais no sentido da palavra música, né, que veio lá da antiguidade, lá da Grécia, e pegar um lado mais ficcional. Então a palavra musa vem a partir das 9 filhas de Zeus com Mnemosyne, e que dominavam as artes daquela época. Então era uma filha para cada tipo de arte. Então eles reconheciam naquela época como arte: dança, poesia lírica, a música, que é o que a gente está falando, música sacra, tragédia, comédia, eloquência, história e astronomia. Tá? Então a música, ela pegou de forma abrangente essa palavra musa como uma forma de manter a arte, né? Fazer com que ele sobreviva durante muito tempo. Então essas musas eram consideradas formas de inspiração para os poetas da época, né, ou os músicos, ou de uma forma geral os artistas. Então, quando algo era criado, né, alguma arte era criada, era como se uma dessas deusas estivesse se comunicando com as pessoas que estão ali assistindo ou ouvindo. E também tinha comunicação entre as pessoas, já que eram pessoas que atuavam nessa criação artística, né? Então tinha uma comunicação entre o artista e as outras pessoas. E cada povo naquela época utilizava a música de uma forma diferente. Roma, por exemplo, usava instrumentos na guerra, né? Cada tipo de som era um tipo de comando diferente. Já a Grécia utilizava os sons como uma forma de preservar a arte e a ciência. Daí que surgem os museus, né? Os museus vêm das musas que viviam em um templo, e a partir dali surge um museu. Então a gente pode concluir que a música ela teve diversas formas diferentes para cada povo e tempos diferentes, né? Então na antiguidade eles eram usados de uma forma, na modernidade de outra forma, e tem o tempo entre esses dois tempos, né, que eram utilizados de outras formas. Então a gente não vai falar sobre todos os tempos, né, de todas as mudanças. Então eu vou falar de uma forma mais resumida. Então já falou sobre a antiguidade, né, como Roma e Grécia utilizaram os sons. Tinha outros povos que utilizavam de maneiras diferentes, né, principalmente os povos asiáticos. Mas conforme a gente vai passando o tempo, a gente começa a ter um grande surgimento do cristianismo. E isso aconteceu na Idade Média. Então, na Idade Média, a gente teve o que a gente chama de Idade das Trevas, é a idade em que o cristianismo comandava tudo por conta da propagação da religiosidade de Roma. Então a música que era criada naquele tempo era basicamente para as igrejas católicas. E como a igreja ela mandava em boa parte dos povos, você não tinha outros tipos de criações de música. Então era basicamente aquelas músicas que se cantavam na igreja, né, muitas vezes em latim, então as pessoas não entendiam, mas isso serviu como base para mais para frente. Depois a gente começa a ter
um avanço na questão da música, já que começou a ficar mais liberal, né, os artistas poderem se expressar. Então você teve uma época de barroco, romantismo, entre outros. Então a música começou a ter um ar diferente do que aquilo que se tocava, né, ou se cantava só na igreja. E essas épocas foram importantes porque moldou o que a gente hoje conhece como música clássica. Então ali começa a nascer músicos que fazem óperas, entre outras músicas muito complexas, e que fazem evoluir outros estilos musicais a partir daquela base. Até que a gente chega ao modernismo, ali no século XX, e a gente começa a abrir um leque de possibilidades musicais, né, que surgem outros estilos com outros instrumentos. A gente começa a ter instrumentos elétricos, por exemplo, coisa que não tinha antigamente, e isso começa a abrir um mar de estilos musicais. E hoje, nos tempos contemporâneos, né, a gente tem muitos estilos musicais, cada um com uma tribo diferente, um tipo de mensagem diferente, né, e instrumentos musicais tocados de formas diferentes. Então você pode ter os mesmos instrumentos em diferentes estilos, tocados em estilos diferentes, notas diferentes, e por aí vai. Então vamos entender um pouco como é feito o som. Então a gente tem que pegar um pouco da física aí, e a física vai dizer que o som ele só existe porque ele se propaga em superfícies. Então o ar, por exemplo, é uma superfície. Então quando você fala, você emite vibrações, e esse ar vibra, né, e você vai ter diferentes tons, diferentes intensidades da sua voz. Então você consegue ouvir o que uma outra pessoa está falando, por exemplo. Diferente do espaço, já que não existe superfície, não existe ar no espaço, então você não consegue emitir sons. Mas som não quer dizer que seja música, né? Eu bater na mesa é um som. Agora, a música ela tem que ter algumas características. Por exemplo, ela tem que ter intencionalidade. Ou seja, eu tenho que querer fazer aquele som. Então, quando você vai fazer música, ela tem que ter harmonia, ritmo, uma melodia. E isso tudo vai trazer a mistura ali dos tons diferentes, da intensidade daquele som, e vai ser misturado com a pausa, né, ou o silêncio. Tudo isso junto tem que trazer alguma coerência ou informações para quem está ouvindo, né, ou senão vai ser só simplesmente fazer barulho. Com isso, né, podendo ter diferentes formas de organizar esses sons, a gente tem a regionalidade. Então a regionalidade faz com que os sons sejam organizados de forma diferente e as pessoas que vivem nessas regiões interpretem de uma maneira diferente de quem está vindo de fora ouvir aquele mesmo som, né? Por exemplo, o forró. O forró ele é de uma região do Nordeste do Brasil que chega no Rio de Janeiro, né, isso um tempo atrás, e pessoas do Rio e do Nordeste têm diferentes formas de interpretar o forró. Então imagina uma pessoa que vem de outro país e escuta o forró, né? Então ela vai ter uma outra interpretação, além de ter estilos que não existam ou não sejam ouvidos, né, de uma forma muito abrangente naquele local. Um outro exemplo é o funk. O funk no Rio de Janeiro ele é altamente propagado pelas populações. Já se você for em outras regiões do Brasil, o funk já não é tão sucesso assim, igual o sertanejo, por exemplo, como é lá no sul. Então, a regionalidade ela vai ter instrumentos diferentes e formas diferentes de extrair som desses instrumentos e fazer uma harmonia, uma organização mais regional. Tá? Então isso aí foi só um pouquinho sobre a música, para a gente entender como ela funciona e entender um pouco melhor a nossa sociedade, como se organiza através da música. Então é isso, gente. Valeu!